Bom, eu não acho que é agressivo, né, dizer que nós, no Ocidente, nascemos enclausurados, né, pela cultura religiosa judaica. Estamos cercados por todos os lados por diversas instituições religiosas. Todas elas afirmam que a Bíblia, né, trata de um Deus e o Deus verdadeiro. Que aquelas histórias, né, contadas ali na Bíblia a respeito da criação, por exemplo, não é uma mera tentativa de explicar como o homem teria surgido. Nós sabemos que aqueles que nascem, né, enclausurados dentro da cultura religiosa indiana têm aquela cultura também como a cultura verdadeira. Aqueles que nascem, né, dentro dos países islâmicos, ali enclausurados dentro do islamismo, também têm aquela cultura ou aquele tipo de Deus como o Deus verdadeiro. Assim também, né, acontece com aqueles países que não têm religião nenhuma, aqueles países ateístas, como a China, como a Coreia do Norte, como boa parte da Rússia. Eles que nascem, né, ali eles nascem enclausurados, cercados por pessoas que não acreditam, né, no Deus do Islã, ou nos deuses indianos, ou nos deuses do judaísmo, né? Porque temos ali dois deuses, temos o Deus cristão e temos o Deus do Antigo Testamento, que nada tem a ver um com o outro. Então, podemos dizer que nós estamos enclausurados porque estamos cercados, né, aqui no Brasil, por inúmeras religiões que apresentam o Deus de Israel como o Deus verdadeiro. Porém, no entanto, a gente tem visto aqui que a Bíblia mesmo ela nega, né, essa divindade suprema. Ela mostra que o Deus de Israel ele é contraditório. Ela mostra que o Deus de Israel vai se tornando contraditório a partir do momento que ela vai contradizendo, o Deus de Israel vai contradizendo coisas que no passado ele havia dito. Não adianta, né, por exemplo, eu pegar São Paulo e falar que São Paulo é Belo Horizonte. Não adianta eu pegar o Brasil e falar que o Brasil é os Estados Unidos. Não adianta, por exemplo, eu pegar uma maçã e falar que uma maçã é uma banana. A maçã vai continuar sendo maçã. São Paulo vai continuar sendo São Paulo, ele nunca vai ser Belo Horizonte. Os Estados Unidos vai continuar sendo os Estados Unidos, mesmo eu insistindo que os Estados Unidos é o Brasil. Então, quando nós pegamos textos bíblicos e os textos estão relativos ou relacionados a fatos que deveriam acontecer em determinado momento da história, como, por exemplo, a história de Daniel, por exemplo, que diz que em 490 anos chegaria o tempo do fim. Chegaria o tempo do fim para o povo judeu, para o povo santo. Não adianta eu dizer que o povo santo é eu, é o meu vizinho, é o outro ali da outra religião. O povo santo vai ser sempre o povo de Israel. Não adianta eu dizer que os 490 anos que Daniel disse não chegou ainda, porque os 490 anos que Daniel predisse a partir da assinatura da carta, já chegou os 490 anos. Não adianta pegar as passagens onde Jesus relatou os fatos, os acontecimentos que iriam acontecer no primeiro século, e eu dizer que os fatos que Jesus disse que iria acontecer no primeiro século vai acontecer no futuro. Não vai. Os fatos eram para aquela geração. Os fatos eram para aquele tempo. Assim como também não vale eu pegar aquelas passagens do livro de Apocalipse, que estão relacionadas à destruição de Jerusalém, e dizer que aquelas passagens que estão relacionadas à destruição de Jerusalém são passagens relacionadas à destruição de uma determinada instituição, de uma determinada cidade, que não seja a cidade de Jerusalém e que não seja relativas àquele tempo. Não adianta, as coisas não vão mudar. Não adianta eu dizer que eu sou você e que você é eu, porque você vai continuar sendo você e eu vou continuar sendo eu, ok? Eu quero dizer com isso aqui que não vale a pena, às vezes, você se iludir, você abrir mão da razão, do entendimento, da compreensão, para abraçar uma fé cega, porque a fé é cega, toda fé ela é cega. Toda fé ela te cobra, ela te faz a exigência de deixar a racionalidade de lado. Toda fé ela te obriga a deixar a sua racionalidade de lado. Por isso que nós temos lá os indianos, por isso nós temos lá os islâmicos, por isso nós temos aqui os cristãos, por isso também que nós temos pessoas
que não professam religião nenhuma, como lá na China, como na União Soviética, na Coreia do Norte. É por isso, é porque tudo não passa da questão da fé. É você acreditar em algo. A fé, ela é inimiga da razão. Você tem que abrir mão da razão para que você abrace a fé. Mas o fato de você abraçar a fé não quer dizer que a sua fé é a fé verdadeira. Ok? Basta aqui a questão que eu coloquei aqui, a questão que uma maçã nunca vai ser uma banana, ainda que acredite que aquela maçã é uma banana. Deu para você entender? Espero que você tenha gostado do conteúdo, que deixe o seu like, que se inscreva no canal, ok? Basicamente é isso aí. Uma maçã nunca vai ser uma banana, eu nunca vou ser você, você nunca vai ser eu, ainda que você acredite que você é eu, e ainda que um dia eu venha acreditar que eu sou você, ok? Então, quando se pega um texto bíblico relacionado a um fato que aconteceu em determinado tempo e aplica ele nos nossos dias, o objetivo ele é um só. E ele geralmente alcança o seu objetivo. Seu objetivo é fazer com que alguém se subjugue a alguém. Alguém tenha o outro como privilegiado, como o iluminado, como aquele que tem o poder de dirigir ou direcionar a vida de alguém para um determinado fim. Tem o único objetivo de fazer com que alguém se dê muito bem e que o outro não se dê tão bem assim, infelizmente. Mentir é típico de qualquer religião. Mentir, iludir, enganar, profanar aquilo que está escrito é típico de qualquer religião. Se nós pegarmos os conteúdos bíblicos, podemos tirar muita coisa boa dali. Podemos tirar ali provérbios que se tornam provérbios eternos, que são úteis para a humanidade de uma maneira geral. Assim como se pegarmos passagens do Alcorão, passagens das religiões orientais, passagens das religiões ali também da Índia, vamos pegar ali provérbios eternos, provérbios que encaixam dentro daquilo que é relativo à natureza humana. Mas é só isso. São passagens que a gente pode aproveitar. Não quer dizer que o livro no todo ou a coletânea de livros ela vai ser totalmente útil e aplicável à nossa vida ou à vida do outro. São passagens isoladas que às vezes podemos tirar proveito delas, como por exemplo a passagem de Provérbios capítulo 8 que diz: não clama a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz. Sabemos que a sabedoria tem um poder e a inteligência também tem o seu valor de poder no meio social. Sabemos, por exemplo, que é errado, por exemplo, ultrapassar os limites antigos. Não podemos achar que o ser humano mudou e que agora a gente pode fazer qualquer coisa. Os mesmos limites estabelecidos desde a antiguidade para o ser humano poder se enquadrar dentro deles, devem ser os limites que devemos nos enquadrar nos nossos dias. Quando eu era criança, minha mãe criava algumas galinhas e as galinhas costumavam pisar no pescoço dos pintinhos. Parece que é muito comum isso, ela pisar no pescoço dos pintinhos. E eu, por 2 ou 3 vezes, preocupado, gritei minha mãe: mãe, a galinha está pisando no pescoço do pintinho. Aí minha mãe dizia assim para mim: pé de galinha não mata pinto. E depois dela dizer isso para mim ali 2 ou 3 vezes, eu passei a tomar isso como um provérbio eterno. Em muitas situações, a gente vê que o fato que está acontecendo, ele é um fato que não vai trazer grandes danos ao ser humano, às pessoas. Então, eu passei a tomar esse provérbio para mim e aplicá-lo em diversas situações. Pé de galinha não mata pinto. Então, aquelas passagens isoladas ali, que estão atreladas à natureza humana, elas são úteis para a gente. Mas pegar um livro num todo e dizer que aquele livro no todo é aplicável à vida do ser humano, que o ser humano deve se enquadrar dentro daquele livro, isso é um absurdo. Não só para a religião cristã, mas para as outras religiões também. Então, todas as religiões que tentam enquadrar o ser humano, a pessoa, dentro de um conteúdo, de um livro ou de uma coletânea de livros, é uma coisa de certa forma insana. É obrigar a pessoa a abrir mão da sua sanidade emocional, da sua sanidade intelectual,
para poder abraçar uma fé cega, uma fé incerta, uma fé que não vai fazer com que uma coisa se torne outra.